Em meio às discussões na Câmara sobre o mercado de carbono, uma comitiva com cerca de 12 deputados brasileiros vai viajar a Glasgow para representar o Brasil na COP26. E para saber o objetivo dessa participação dos parlamentares na conferência, a gente conversa agora com a deputada federal pelo PSL aqui de São Paulo, Carla Zambelli, que deve embarcar hoje para a Escócia. Tudo bem, deputada? Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo. Realmente, eu estou embarcando hoje para Glasgow. Alguns parlamentares já estão lá, que foi a primeira semana da abertura, e outros parlamentares devem ir essa semana, que é a segunda semana, considerada muito importante na questão das negociações bilaterais, nas negociações em relação ao Acordo de Paris. Então, é importante deputados da Câmara e também senadores estarão lá presentes em Glasgow. Deputada, a senhora acredita que essa comitiva pode ajudar a melhorar um pouco mais a imagem do Brasil no exterior em relação a questões ambientais? Porque há muita desconfiança em relação ao Brasil, não é? Sim, na verdade há desconfiança, mas essa primeira semana, Tiago, foi muito importante para a gente mostrar que as nossas metas foram registradas, ou seja, são metas que a gente quer cumprir e estamos registrando esse compromisso de cumprir. Além de a gente registrar a meta, por exemplo, de neutralidade em 2050, neutralidade de carbono, que o presidente Bolsonaro já tinha anunciado anteriormente, mas não tinha sido registrada ainda por conta de não ter tido a cúpula do clima, a gente registrou essa meta, neutralidade em 2050, e em 2030, vários países registraram algum compromisso. O nosso compromisso do Brasil era de reduzir em 43% até 2030 e zero, ou seja, 100% em 2050. E aí, o nosso presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro do Meio Ambiente, aumentou essa meta para neutralidade em 50% para 2030. Então, a gente mostra para o Brasil e para o mundo que a gente tem compromisso com isso. Outra coisa que foi realizada lá também foram registrados todos os planos de redução, por exemplo, de metano, né? O nosso metano que vem um pouco da pecuária, vem também da extração de petróleo, que sai metano, e vinha muito dos lixões, né? Então, nós também registramos, o governo federal registrou o plano de metas de redução dos lixões, já foram, acho que, reduzidos mais de 200, e nós ainda temos 400 lixões no Brasil, que Sim. Foi se acumulando nos últimos governos para poder fazer esse plano de redução de metano. Deputada, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, deputada, muito bom dia. Deputada, eu tenho dito que Toro Sentado, lá em 1800, fez um discurso que todo mundo, aquela história de como pode um homem branco comprar terras, rios, o ar, né? De lá para cá o Raoni falou, depois a Greta e agora a Surmi. Quando que esse debate passa dessas mãos de pessoas ligadas ao meio ambiente desta forma para profissionais? Eu entendo que agora o meio ambiente é um item econômico e profissional. Quer dizer, está difícil mudar esse discurso e transferir isso para o lado profissional e técnico? Acho muito difícil, Zé. Bom dia para você. Porque, na verdade, essa discussão ela nunca foi técnica, ela sempre foi ideológica. Nós temos o cacique Raoni, ele é o exemplo da hipocrisia dentro dos indígenas, né? É uma pessoa que foi extremamente política, não conseguiu nada para os indígenas e sempre está fazendo viagens e viagens para fora do Brasil para poder falar mal do seu próprio país. A verdade é que, por exemplo, essa semana também em Genebra, a ministra Damares foi parabenizada pela OMS pela vacinação dos indígenas e pela pequena quantidade de indígenas que foi acometido de Covid. Então, os indígenas foram os primeiros a serem vacinados, mais de 86% foram vacinados, se eu não me engano, em torno de 86%, e os outros 14% só não foram vacinados porque não foram encontrados. Mas ainda existe uma tentativa de encontrá-los, e também por conta de que muitos indígenas se autodeclaram indígenas, mas não vivem em aldeias, vivem nas cidades. E aí essas pessoas são difíceis de encontrar. A gente acredita que esses são os 14% dos indígenas. Agora, para você ter uma ideia, Zé, foi bom você ter tocado nesse assunto. Eu tenho um projeto que fala sobre liberdade econômica dos indígenas. Ele estava sendo relatado pela deputada Joênia Wapichana, que é indígena. E no meu texto eu dizia que a gente queria que os indígenas tivessem liberdade para poder fazer na sua terra o que quisessem, fazer agricultura, tentar buscar crédito, que é o que eles mais têm dificuldade, para construir silos, para poder comprar máquinas agrícolas, para poder trazer o seu próprio provento, porque tudo deles ainda é muito manual.
Pois, qual foi a minha surpresa quando ela trocou a palavra liberdade por autonomia? Então, assim, ela meio que reduziu, né, a liberdade dos indígenas de buscar sua própria autonomia econômica, porque ela buscou só autonomia e não liberdade para poder cultivar a terra. Então, você vê que os próprios indígenas, eles não estão cuidando de si. E a gente tem eu tenho visitado aldeias indígenas, o presidente também, e ontem mesmo ele comentou que quando ele vai visitar os indígenas, o que eles pedem é desenvolvimento. Eles pedem internet, eles pedem acesso à informação, eles pedem banheiros, eles estão começando a se importar com o desenvolvimento deles, né? Educação. Então, eu acho que daqui para frente, a internet ajudou muito nisso, né? E meios de comunicação como a Jovem Pan, que nos dão liberdade para poder falar sobre todos os temas. Diogo Schelp. Deputada, bom dia. Por pressão do governo americano, o governo brasileiro assumiu aí o compromisso, entrou no compromisso de reduzir as emissões de gás metano. Né? O Brasil tem aí o segundo maior rebanho de gado do mundo, né? São mais de 200 milhões de cabeças de gado, 70%, responsável por 70% das emissões de metano do país. Já tem ambientalista falando que os brasileiros vão ter que comer menos carne, que é bom que isso aconteça, como se isso já não estivesse acontecendo pelo preço da carne, e esquecendo que boa parte da carne brasileira também é exportada. Né? Eu queria saber o seguinte, qual é o impacto que essa decisão do governo brasileiro de aderir a essa redução de metano, que é algo que havia resistência, vai ter no agronegócio? Vamos lá. Essas fontes de 70% dos gás de metano são fontes internacionais que não conhecem a nossa forma de lidar com o meio rural. Eu acho que até o Ricardo Salles comentou sobre isso essa semana na Jovem Pan. O nosso gado, ele não é criado, na sua grande maioria, confinado como acontece na Europa. Então, eles pegam a quantidade de cabeças de gado que nós temos no Brasil, que é gigantesca, e multiplicam pela produção de gás metano originadas na cultura da Europa, que é de confinamento. A nossa cultura é diferente. O gado é criado ao ar livre, solto no pasto, o próprio pasto já gera uma descarbonização, né? E isso ajuda para a questão do metano. Outra coisa, normalmente o gado acima de 3 anos é aquele que emite mais metano. No nosso caso, ele não chega a 3 anos, ele é abatido antes para a produção de carne. Isso só acontece, eventualmente, no gado leiteiro, mas no gado de corte, não. Uma outra coisa é que na verdade, a nossa emissão de metano, ela está mais na exploração de petróleo, e para isso já tem um plano para poder reduzir essa emissão de metano com técnicas e tecnologias, inclusive implementações de financiamento para poderem adquirir novas tecnologias, né? Foi, por exemplo, aprovado na Comissão do Meio Ambiente a utilização do Fundo Nacional de Meio Ambiente para todas as questões energéticas envolvendo energia limpa, que ajuda também nessa redução do metano. E, como eu disse, os lixões, né, que não foi uma preocupação nunca dos governos anteriores e que agora a gente está fazendo um plano grande de redução de lixões. Na verdade, essa semana foi uma semana assim, de controvérsias, porque a gente já tinha um plano de redução de metano em andamento, né? O próprio programa de menos lixões, que acabou com mais de 200 lixões, já tem muito a ver com essa redução de metano. Então, na verdade, foi uma discussão que saiu ali na COP, a imprensa inteira repercutiu, mas, na verdade, o Brasil não é que registrou agora, ele já tinha um plano e o plano somente foi apresentado. Deputada Zambelli, nosso tempo está estourando, se puder ser breve, por favor, ainda tem a pergunta do Bernardi também. Como a senhora foi se especializando em assuntos climáticos? Como, por exemplo, diferenciar uma meta possível de ser alcançada de uma que não é? Aí está falando de gases de efeito estufa? Em geral, as metas que vocês pretendem levar a Glasgow, que soam, inclusive, muito bem, elas são todas possíveis de ser cumpridas? Como faz para definir se sim? Certo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a meta de redução de desmatamento até 2028 e, para isso, a gente precisa de 2 coisas. Comando e controle. Para isso, a gente tem a Força Nacional atuando com 700 homens. Esse número deve dobrar o ano que vem. A redução do desmatamento já aconteceu nos últimos 3 meses. E também
a questão das queimadas, né, que foi um grande problema em 2020, mas que esse ano vocês podem ver que não teve problemas, mas tiveram as mesmas queimadas, só que elas foram apagadas antes de criar um grande problema. Foram mais de 16.500 queimadas, fogos apagados nos últimos 3 meses pela Força Nacional, em conjunto com o IBAMA e ICMBio. A outra questão é o desmatamento, mas o desmatamento no Brasil, ele tem muito a ver com a pobreza. Né, são 23 milhões de pessoas na linha de pobreza na Amazônia e que usam do desmatamento para poder sobreviver. Então, a gente está fazendo um plano também, esse Auxílio Brasil vem ajudar essas famílias. Então, a gente precisa reduzir o desmatamento e, para isso, a gente tem inventários de desmatamento. Além dos inventários de desmatamento, a gente também tem inventário de emissão de gás carbônico, né, de gases de efeito estufa de uma forma geral, gás carbônico, metano, e para isso a gente tem o projeto que foi aprovado ontem, a urgência, está sendo relatado por mim em plenário, que é de créditos de carbono. Nesse caso, a gente vai pegar a nossa NDC, que é a meta nacionalmente determinada para emissão de gás carbônico e de gases de efeito estufa no Brasil, e que isso é no Brasil, no mundo todo, e cada empresa, a partir do mercado mandatório, quando se fechar o livro de regras, o Acordo de Paris, lá nessa COP ou numa próxima, a gente depois de 2 anos vai ter o nosso mercado mandatório aqui. Por enquanto ele vai ser um mercado voluntário para incentivar as pessoas a se financiarem, para buscar mais tecnologia e reduzir as suas emissões. É um tema complexo para falar rápido, claro. Mas é possível sim, através de inventários de emissões e poder ir mitigando essas emissões. Rapidamente para fechar, Bernardi. O Brasil sofre uma campanha internacional de difamação. Como combater essa campanha internacional de difamação com relação ao meio ambiente, deputada? Bernardi, a gente participar. Então, a gente, por exemplo, nas COPs anteriores, a gente não tinha ninguém de conservador, né, que realmente se preocupasse com o meio ambiente. Primeira coisa que a gente tem que parar de falar, né, e de admitir, é que a pauta meio ambiente é da esquerda. Não é, nunca foi e nunca será. A pauta meio ambiente é uma pauta do Brasil, do mundo. Então, tanto esquerda quanto direita deve estar preocupada. E isso se refletiu ontem na comissão, no plenário, na votação do PL de crédito de carbono. Somente o PSOL votou contra. Foram 355 votos contra 6. O PCdoB e o PT votaram a favor. A Rede votou a favor de um projeto que eu estou relatando. Isso mostra que o meio ambiente é um projeto de todos. E a gente tem que combater essa narrativa falando, indo às conferências. Então, estamos indo eu e mais 2 deputados conservadores. O restante, infelizmente, é de esquerda e deve... eu espero que não, mas devem falar mal aí do Brasil, como normalmente fazem, e a gente espera que, estando lá, a gente possa mostrar o que a gente está fazendo. A verdade é que o Ministério do Meio Ambiente, Bernardo, já está fazendo um grande trabalho lá no estande do Brasil, já dizem que o estande é o mais bonito, apresenta os nossos biomas, apresenta os nossos números, a nossa matriz energética, que é a mais limpa do mundo, e só atacam o Brasil porque tem interesse aqui, então você desvaloriza para poder comprar. Mas a gente está conseguindo com uma narrativa contrária e com vocês, imprensa de verdade, que deixam a gente falar sobre esse assunto. Deputada Carla Zambelli, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Até a próxima. Até a próxima, obrigada.